Iniciaremos a resolução de mais uma questão do Exame Nacional de Qualificação ENQ 2018.1, Profimate. Questão 04. Sejam A índice N uma progressão aritmética e Bn a sequência definida por Bn é igual a A índice N mais 1 ao quadrado menos A índice N ao quadrado para todo N maior ou igual a 1. Mostre que Bn é uma progressão aritmética e calcule o primeiro termo e a razão de Bn em função do primeiro termo e da razão de A índice N. Ele disse que A índice N é progressão aritmética. Se é progressão aritmética, satisfaz a fórmula do termo geral que o A índice N é igual ao A índice 1 mais N menos 1 R. Ele diz ainda que o Bn é A índice N mais 1 ao quadrado menos A índice N ao quadrado, com N maior ou igual a 1. E ele quer que mostre que Bn é uma progressão aritmética. Então, ele quer provar que a sequência Bn é uma progressão aritmética. A progressão aritmética, por definição, ela diz o seguinte, que dois termos consecutivos a partir do segundo possui uma diferença constante que eu chamo de razão. Se eu utilizar a definição de progressão aritmética, se tomarmos dois termos consecutivos, a diferença entre eles tem que ser constante. E se for constante, essa constante é a razão. Sendo assim, se eu tomar Bn, é A índice N mais 1 ao quadrado menos o A índice N ao quadrado. Está aqui. Se eu tomar o B índice N menos 1, aqui ficará N menos 1, aqui N menos 1 mais 1, que vai dar N, e aqui N menos 1. B índice N menos B índice N menos 1 é A índice N mais 1 ao quadrado menos A índice N ao quadrado menos esta expressão aqui. Mais vezes menos dá menos e menos vezes menos dá mais. Rearranjando, tirando parênteses, nós recairemos nesta expressão. Eu posso somar esses dois termos, ficará menos 2 vezes A índice N ao quadrado, e os demais eu vou repetir. Portanto, B índice N menos P índice N menos 1 é A índice N mais 1 ao quadrado, menos 2 vezes A índice N ao quadrado, mais A índice N menos 1 ao quadrado. Eu tenho N mais 1, eu tenho N menos 1 e eu tenho N. Eu tenho três termos consecutivos, N menos 1, N e N mais 1. É interessante e facilita bastante se eu colocar todos os termos em função de apenas um deles. Por exemplo, eu sei que, pela definição de progressão aritmética, a diferença entre dois termos consecutivos é a razão. Desse modo, o A índice N será o A índice N mais 1 será o A índice N mais R. É só passar o A índice N para cá e ele fica positivo. E se eu tomar outros dois termos consecutivos, N e N menos 1, com índices A índice N e A índice N menos 1, se eu reagrupar, eu terei, passando para cá, o A índice N menos 1 fica positivo e passando para cá, o R fica negativo. Desse modo, o A índice N menos 1 é o A índice N menos R. Por que eu usei esse artifício? Para trabalhar os três termos em função apenas do A índice N. Porque N mais 1 eu tenho aqui, N menos 1 eu tenho aqui e eu tenho N. Se eu substituir, olha o que fica. A índice N mais 1 é A índice N mais R ao quadrado. Menos 2 vezes A índice N ao quadrado. A índice N menos 1 é o A índice N menos R. Então, eu tenho agora todos os três termos em função apenas do A índice N. Resultando, aqui eu tenho A mais B ao quadrado e aqui eu tenho A menos B ao quadrado. Dois produtos notáveis elementares. Quadrado do primeiro, 2 vezes o produto mais o quadrado do segundo, dando este trinômio aqui, menos 2A índice N ao quadrado. E aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto dos termos, mais o quadrado do segundo.
somando a índice n ao quadrado mais a índice n ao quadrado dá 2a índice n ao quadrado. Menos 2a índice n ao quadrado vai cancelar. Mais 2RAN menos 2RAN também vai cancelar. Desse modo, cancelando 2a índice n ao quadrado menos 2a índice n ao quadrado, cancelando 2RA índice n menos 2RA índice n, resta o termo R2 e resta o termo R2. 1 mais 1, B índice n menos B índice n menos 1, será 2R2, que é constante. Por definição, se a diferença entre dois termos consecutivos de uma sequência é constante, essa sequência é uma progressão aritmética. Sendo assim, mostre que Bn é uma progressão aritmética. De fato, Bn é uma progressão aritmética. Calcule o primeiro termo e a razão. A razão é 2R2. Falta calcular o primeiro termo. Então, vamos só fechar que Bn é uma progressão aritmética de razão 2R2. E agora, calculemos o termo B índice 1. Novamente, utilizando a fórmula de recorrência, se o B for 1, vai ser o A índice 2 ao quadrado menos o A índice 1 ao quadrado. A progressão A índice n, ele deu na questão que é uma progressão aritmética. Se eu substituir o A por 2 aqui, vai ser o A índice 1 mais 2 menos 1 dá 1. Então, o A índice 2 será o A índice 1 mais o R. A índice 1 mais a razão. E eu vou substituir aqui. O A índice 2 é o A índice 1 mais a razão ao quadrado, menos o A índice 1 ao quadrado. Novamente, produto notável, A mais B ao quadrado, vai ser A índice 1 ao quadrado, mais 2 vezes A índice 1 vezes a razão, mais a razão ao quadrado, menos o A índice 1 ao quadrado. E agora, A índice 1 ao quadrado menos o A índice 1 ao quadrado eu posso cancelar, restando que o B índice 1 é 2 vezes A índice 1 vezes R mais o R ao quadrado. Ele quer o primeiro termo e a razão em função do primeiro termo e da razão de A índice n. Aqui está o primeiro termo, 2A índice 1R mais R2, em função do primeiro termo e da razão de A índice n. E aqui está a razão 2R2. Desse modo, está resolvida a questão. Nós encontramos a razão, aqui está 2R2. Nós encontramos o primeiro termo em função da razão e de A índice n. Aqui está o B em função de A e o A é a expressão do A índice n. E também mostramos que é uma progressão aritmética. Tranquilo? Se gostou, curta, comente, compartilhe. Se fez uma solução diferente, comente aqui, apresente. Será um prazer ter acesso às suas soluções. Até a próxima. Muito obrigado. Se chegou até aqui, valeu!